Seguimos falando sobre a PEC da transição. O senador Alessandro Vieira, do PSDB, protocolou uma PEC alternativa à que foi apresentada pela equipe do novo governo. Um dos principais pontos de mudança é o valor fora do teto de gastos para financiar projetos sociais. 70 bilhões de reais. A minuta da PEC prevê quase 200 bilhões. Para entender melhor essa proposta, nada melhor do que conversar com o próprio autor, senador Alessandro Vieira. Senador, muito obrigada por estar conosco. Uma boa noite. Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês. Bem, senador, eu começo exatamente com esse principal ponto de divergência entre o texto apresentado pelo senhor e a proposta da equipe de transição, que é o valor extrateto. O ex-ministro da Fazenda e integrante da equipe de transição, Nelson Barbosa, ele disse que 70 bilhões é pouco. É pouco, senador? Veja, 70 bilhões nunca vai ser pouco em nenhuma matemática. O que a gente precisa entender com clareza é o momento que a gente está vivendo. A gente está no final da legislatura, o governo eleito ainda não assumiu, não tem equipe formada para a área econômica e a gente tem um espaço de tempo muito curto para legislar, para emendar a Constituição. Então, o que a gente está propondo é que se trate daquilo que é especificamente urgente, é claramente urgente, que é a questão dos R$ 600 do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, e a criação do benefício para a primeira infância de R$ 150. Esses dois programas custam adicionalmente, além daquilo que já está previsto dentro do teto, cerca de 70 bilhões de reais. Você pode, no processo de negociação, incluir mais alguma coisa, mas essencialmente é isso que é urgente de se fazer, e apenas para 23. Né? A minuta, que na verdade não foi uma minuta, foi um apanhado de sugestões da equipe de transição, é muito mais ampla, não estabelece prazos, não estabelece uma nova regra fiscal, e isso acaba gerando um risco de descontrole que prejudica o Brasil. Então, nosso trabalho é para trazer essa discussão para um parâmetro mais racional. Ainda focado na questão do valor, senador, 175 bilhões, chegando a quase 200 bilhões, há quem defenda que isso faça parte, inclusive, de uma estratégia. Chegar com uma proposta, ser uma gordura para queimar nas negociações com o Congresso, não seria um risco para garantir o benefício de R$ 600? O problema é que a gente tem prazo curto para fazer isso tudo, né? Tanto que você vê a apresentação de propostas alternativas, eu apresentei, José Serra, Tati Gereissati, o senador Iovisto também deve apresentar, justamente quem está tentando garantir um mínimo de debate qualificado. Sem debate, para tratar de coisas tão sérias, você coloca em risco a questão da estabilidade econômica. Não tem nenhuma questão de desconfiança do governo que está chegando, não é isso. É porque tem que ter transparência e regras bem feitas. E é difícil fazer isso num espaço de tempo tão curto. Eu acho que a gente cuida agora do que é urgente, para 2023 apenas, e abre um prazo para que a gente possa debater e criar um novo regime fiscal que seja sustentável, que seja eficiente, que reduza a dívida e garanta um ambiente interessante para negócios no Brasil. Senador Fernando Nakagawa também participa dessa conversa com o senhor. Por favor, Naka. Obrigado, Carol. Senador, muito boa noite. Eu queria ouvir um senhor sobre a negociação, porque um dos temas que surgiu ao longo dos últimos dias foi a posição de algumas lideranças, especialmente na Câmara dos Deputados, relacionadas às emendas de relator ao orçamento secreto. Este passa a ser um item ali, um ponto de contrapartida na negociação, ou seja, quanto maior o valor extrateto, maior serão as garantias do orçamento secreto e vice-versa? Se você abre um espaço, Fernando, sem nenhum tipo de métrica e compromisso, é muito natural que as velhas lideranças tentem conduzir esse espaço para ocupações do tipo ou similares ao orçamento secreto. Eu sou um crítico do orçamento secreto desde o início, inclusive na questão judicial, a judicialização disso. A gente tem que forçar e tem que criar estímulos para que o governo e o Congresso escolham com transparência prioridades. Basicamente é isso que a gente tem que fazer como legislador e o executivo como governante. Se eu abro o espaço sem métrica, sem compromissos, eu desestimulo a organização, porque começa a caber tudo no orçamento. E a gente sabe que o custo disso, no final, médio e longo prazo, é muito alto para a sociedade. É aumento de inflação, é aumento de taxa de juros. Então, acho que o momento agora permite que a gente faça uma resolução do problema, que é efetivamente urgente, a questão dos benefícios, talvez algumas coisas pontuais de recomposição que poderiam ser feitas ao longo do ano. Mas digamos que a gente faça logo agora, merenda escolar, alguma coisa de ciência e tecnologia. Mas não dá para querer fazer uma abertura descontrolada sem uma nova regra fiscal criada. Então,
Infelizmente, quando você tem figuras na negociação como Arthur Lira, é muito previsível que você vai tentar colocar jabutis e mais jabutis em qualquer oportunidade. Acho que o nosso trabalho é muito de evitar esse estouro de boiada. Senador, aproveitando, o senhor insiste bastante na questão de uma nova regra fiscal. A proposta alternativa, por exemplo, do senador Tasso Gereissati, prevê a preservação do teto de gastos. A sua proposta é de que o governo apresente até julho uma nova âncora. Por que não tentar preservar o teto de gastos? Você pode ter a preservação do teto de gastos, mas uma regra que você teve que excepcionalizar em todos os anos do governo Bolsonaro me parece uma regra ineficiente. A gente tem como melhorar isso. O que o Tasso faz, e com muita qualidade, é ampliar o teto. Ele amplia o espaço em cerca de 80 bilhões e essa ampliação é permanente, porque muda a fórmula de cálculo. É uma boa solução. Mas você tem várias outras coisas para fazer. Você pode usar para uma regra feita em lei complementar que cuide do fluxo ou da expectativa da dívida, da projeção da dívida. Você tem um regime de metas que pode ser criado. Tem boas ideias na mesa para serem discutidas, mas elas exigem tempo para que você possa ter análise da imprensa, da sociedade, da academia e um debate transparente. Correr agora pode gerar mais problemas do que soluções. Essa é a minha preocupação principal. Por isso a minha sugestão de se colocar um prazo. O que eu acho que é absolutamente inaceitável é você não ter nenhuma regra. A confiar no perfil de governos anteriores do presidente Lula. Não dá para ser assim, a gente tem que ter regras, As instituições estão acima das pessoas. Felipe Moura Brasil também tem uma pergunta para o senhor, senador. Felipe, por favor. Boa noite, Carol, obrigado. Boa noite, senador, sempre um prazer falar com o senhor. Em relação ao corte de gastos que é necessário, a gente vê muito essa discussão sobre o valor nesse momento, com esse prazo exíguo. Como o senhor disse, existe toda uma dificuldade também de articulação política para já deixar isso devidamente projetado. Pelo que eu entendi, o senhor quer que valha por um ano só para ser renegociado lá na frente. Mas o que precisa ser feito paralelamente a isso para que haja realmente uma priorização, por exemplo, dos pobres dentro do orçamento? Quer dizer, não há gastos que estão sendo mal feitos, que precisam ser revistos, assim como reformas que precisam ser feitas? Sem dúvida, Felipe. E se você faz agora, essa é a minha motivação. Se eu faço agora essa concessão de crédito quase que ilimitada, sem prazo, sem regras, eu desestimulo o Executivo e Congresso para legislarem naquilo que é necessário, que é a definição de prioridades, enxugamento da máquina, as reformas administrativa e tributária. Deixa de ser urgente, porque eu já vou ter o espaço no orçamento, eu vou poder endividar e fazer a cobertura com dívida daquilo que eu quero executar no governo. Então, o que a gente está tentando fazer é evitar isso, criar justamente o cenário contrário, um cenário que seja propício para as reformas, que seja propício para uma redefinição de prioridades. E a gente tem que resolver alguns problemas e alguns gargalos, como é o caso do orçamento secreto, onde você tem cerca de 20 bilhões de reais distribuídos por critérios meramente politiqueiros. A gente tem que resolver os problemas. Uma PEC aprovada de qualquer jeito agora acaba jogando tudo isso para debaixo do tapete. E o prejuízo quem vai pagar são justamente os mais carentes. Senador Alessandro Vieira, mais uma vez obrigada por dispor de um tempo aqui conosco. Até uma próxima oportunidade e uma boa noite. Boa noite.